tá achando que não mudou nada no novo Captur? Então espera só para ver o que tem aqui embaixo. Jovens do meu Brasil, eu sou o Vitor Matsubara, mas vocês podem me chamar de Vitinho. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal do Primeira Marcha. Aqui a gente te ajuda a escolher o seu próximo carro. E quem sabe ele não vai ser o novo Renault Captur. Na linha 2022 ele traz alterações bem sutis no design, mas a alteração mais importante está aqui embaixo do capô. A grande novidade está aqui embaixo do capô, é o motor 1.3 turbo que é chamado pela Renault de TCE. Ele foi desenvolvido em conjunto com a Daimler, que é dona da Mercedes-Benz, e é por isso que ele é utilizado já em vários modelos da marca alemã que são vendidos aqui no Brasil, como o novo Classe A, o GLA e também o GLB. Aqui no Captur, a diferença é que ele tem tecnologia Flex, então com o etanol ele rende 170 cavalos e o torque máximo é de 27,5 kgfm. Isso faz com que ele tenha o maior torque da categoria dos SUVs compactos. O câmbio também é uma diferença em relação aos carros da Mercedes, já que lá na Mercedes ele utiliza câmbio automático de 7 marchas com dupla embreagem, e aqui a gente tem uma evolução da caixa CVT que já equipava o Captur. Vamos começar pelo começo. O Captur será vendido em 3 versões de acabamento: Zen, Intense e essa aqui topo de linha, a Iconic. Todas elas trazem uma leve reestilização frontal, sendo que essa configuração aqui, que é a Iconic, tem algumas diferenças no visual. Mas basicamente o que mudou, a grade frontal ela está maior, também ganhou mais apliques cromados aqui, principalmente ao redor do logo da Renault. Os faróis não mudaram, o formato é o mesmo, mas eles trazem iluminação Full LED no caso dessa configuração topo de linha Iconic. As outras versões não vêm com esse tipo de iluminação. Aqui embaixo, o para-choque também mudou, aqui a parte inferior foi toda redesenhada, mas uma das características mais marcantes do Captur, que é justamente essa iluminação diurna aqui no formato de C, foi preservada e ganhou um visual um pouco mais atual. Se você vier comigo aqui para a lateral, você vai ver que tem poucas mudanças. As rodas de liga leve são novas, todas as versões inclusive vêm com rodas de 17 polegadas. E aqui na traseira, as mudanças são ainda mais sutis. As lanternas têm o mesmo formato, inclusive a peça é a mesma. A única alteração que até o Emerson me ajudou a lembrar, obrigado Emerson, é aqui na régua do porta-malas, que em vez de ter um acabamento cromado, como ela vinha anteriormente, agora ela é na cor do carro. Já que a gente falou na cor, o nome dessa cor aqui é Bronze Sable. Muito bonita por sinal. E o Captur continua investindo nas combinações em 2 tons, como a gente está vendo aqui, no caso o teto preto e a parte de baixo nessa nova cor Bronze Sable. Aqui dentro a Renault resolveu alguns probleminhas que tinham no antigo Captur. Um deles é a qualidade do acabamento, que continua com bastante plástico duro, mas pelo menos ganhou mais sofisticação graças a apliques cromados e também em preto brilhante. Nessa versão topo de linha Iconic, ele também vem com um acabamento em 2 tons. Aqui essa cor é marrom castanheira e a parte de baixo no tom preto do plástico convencional. Os bancos também são revestidos em couro sintético, da mesma cor, e deixam o carro com um ar muito mais sofisticado, muito mais luxuoso do que antes. O console central também foi redesenhado e agrupa algumas das principais funções, como por exemplo, controle de estabilidade, sensor de estacionamento e o botão que aciona o sistema de câmeras Multiview, que são 4 câmeras espalhadas pelo carro, que ajudam bastante para você realizar estacionamento ou algum tipo de manobra em local apertado. O volante também é novo na linha Captur, mas ele veio do Duster, que já foi apresentado há algum tempo. E uma coisa legal é que agora, além de regulagem de altura, ele também tem regulagem de profundidade, que era algo que era inexistente no SUV. Uma coisa legal também é que os comandos do piloto automático agora ficam no próprio volante. Se você lembrar bem, antes eles ficavam aqui no console central, bem perto da alavanca do freio de mão. Então era muito ruim, tanto de visualizar como mesmo de apertar o botão. E aqui no console central também a gente tem a nova central multimídia EasyLink, novamente também já foi apresentada no Duster, mas ela é inédita aqui no Captur, traz muito mais recursos, uma navegabilidade muito melhor, uma interface muito mais bonita e traz suporte evidentemente a Android Auto e Apple CarPlay, ainda com espelhamento por fios. Uma coisa que muita gente não gosta é que a entrada USB fica aqui aparente bem do lado da tela, e agora a gente tem também, isso é bom, 2 comandos físicos aqui, tanto de home quanto para regular o volume do sistema de som. Todas as versões do Captur saem de fábrica com 4 airbags, controle de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampas, entre outros equipamentos. A versão topo de linha Iconic vem também com essa nova chave presencial,
bem bonita por sinal, que faz com que você possa destravar ou travar as portas à distância. Isso você não precisa nem apertar o botão, é só você estar com a chave no bolso que o carro identifica e já faz isso para você. E você também consegue ligar o motor à distância, e isso é bem interessante para quando você está naquele dia quente, você chegar no carro, ele já está todo climatizado, fresquinho aqui para você. O espaço interno continua sendo uma das principais virtudes do Captur, especialmente aqui no banco de trás. O teto é bem alto e a gente tem um espaço bem satisfatório para os joelhos, até das pessoas mais altas, que não é meu caso, obviamente. A gente tem aqui como novidade as duas entradas USB que servem para carregamento de smartphone ou qualquer outro dispositivo que você queira utilizar aqui. E o console central aqui, principalmente a parte do descansa-braço da frente, também foi redesenhado melhor para quem viaja lá na frente. Porta-malas é o segundo maior da categoria, perde apenas para o próprio Duster da Renault. Como eu falei lá no começo do vídeo, a principal mudança do Captur está bem longe dos olhos. Trata-se do motor 1.3 turbo que enfim chega ao Brasil, mas antes da gente falar do rendimento dele, eu vou falar um pouquinho sobre como foi o desenvolvimento desse motor. Ele foi feito em conjunto com a Daimler, que é a dona da marca Mercedes-Benz, e é por isso que ele está presente em vários modelos da marca alemã que já são vendidos no Brasil, como por exemplo os novos Classe A, GLA e também o GLB. Mas voltando a falar do Captur, o principal diferencial em relação aos carros da Mercedes-Benz é a possibilidade dele rodar com etanol. Então ele traz a tecnologia bicombustível, mesmo sendo fabricado na Espanha, esse motor ainda vem de fora, pelo menos nesse primeiro momento, ele pode rodar tanto com etanol quanto com gasolina. O torque máximo é um pouco acima de 27 kgfm e isso faz do Captur o campeão de torque no segmento de SUVs compactos. Diferente dos carros da Mercedes-Benz, que utilizam o câmbio automatizado de dupla embreagem com 7 marchas, que é bem conhecido dos veículos de entrada da marca alemã, aqui no Captur a gente tem uma evolução da transmissão CVT que já era utilizada nesse mesmo modelo e em outros carros da Renault. Agora a gente está num trecho cheio de curvas aqui na Estrada dos Romeiros, que é um lugar muito conhecido pelos amantes de carro por conta do seu trajeto bem sinuoso e também com um relevo bem variável, né? Tem muitos sobes e desces aqui nessa via. E aqui é um lugar ideal para a gente ver como o Captur evoluiu. O desempenho, ele está muito melhor do que antes. Não tem nem como comparar muito com o motor 1.6, que permanece em linha para atender o mercado de vendas diretas, né? Então a Renault continuará vendendo esse motor na versão de entrada, né, no conteúdo equivalente à versão de entrada do Captur. Lembrando que todas as três versões, elas saem de fábrica agora com o motor 1.3 turbo. Então ele tem respostas muito prontas no acelerador. O câmbio CVT também ele foi totalmente retrabalhado, então ele não transmite aquela sensação de estar amarrando o carro, né? Tem muitos casos em que o carro tem muito motor, mas a transmissão do tipo CVT acaba meio que atrapalhando, minando um pouco a performance do veículo. Então aqui no Captur ele é bem mais solto, ele tem um desempenho tem muita mais desenvoltura. Outro ponto em que o Captur apresenta uma evolução significativa é no nível de ruído, porque o isolamento acústico foi melhorado, também os ruídos externos são muito bem filtrados aqui na cabine. Foi um trabalho, né, um retrabalho que a Renault já tinha feito no Duster e também realizou com sucesso aqui no Captur. Aqui eu estou saindo de uma lombada, tem um carro aqui na minha frente, e lá na frente a estrada vai abrir um pouco, então eu consigo realizar a ultrapassagem. Então vocês vão conseguir ter uma noção de como é o desempenho desse carro. Aqui a gente passou de 50 a 80 km por hora em questão de segundos. Vamos passar aqui numa lombada agora. E aqui saindo de 30 km por hora eu vou chegar a 80. Pronto. A gente já chegou a 85 km por hora. Esse trecho aqui é um pouco mais sinuoso em pista dupla, então dá pra gente ir um pouquinho mais rápido para ver como é que o Captur se comporta. Nas curvas, é claro, ele ainda é um SUV, tem um centro de gravidade mais alto, então a carroceria inclina bastante nas curvas. Ele tem uma ligeira tendência a sair de traseira, nada que assuste, mas ele tem um rendimento muito interessante para um carro dessa categoria. Então, além de resolver esse problema do desempenho, ele também melhorou sensivelmente os números de consumo, né? Médias do Inmetro apontam com etanol aproximadamente um pouco mais de 8 km por litro na cidade e 9 km por litro na estrada. Caso você prefira a gasolina, os números são de 11 km por litro e 12 km por litro na cidade e na estrada, respectivamente. E vale lembrar também que finalmente a Renault trouxe a direção elétrica no Captur. Então todo aquele exercício, todo aquele treino de braço que você tinha que fazer para fazer baliza, enfim, para fazer manobras mais complicadas
No Captur agora não existe mais, já que essa direção tem um comportamento muito mais leve e suave. Todas essas novidades vão fazer com que o Captur volte a subir de patamar em relação ao Duster e que tenha condições novamente de encarar a concorrência. Só que isso também vai resultar em um aumento de preços. A Renault decidiu não mexer tanto assim no design, que pode não ser mais tão bonito como antes, mas ainda atrai alguns olhares pelas ruas e resolveu alguns dos pequenos problemas do Captur, principalmente o desempenho. Ainda bem, né? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar a sua curtida aqui embaixo e também o seu comentário, sua dúvida, sua crítica ou até a sua sugestão, porque a gente quer saber muito o que vocês acham. E não esquece também de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim você ajuda a gente a crescer cada vez mais. É isso aí, até a próxima!